Olá, tudo bem com vocês? Eu sou a Cíntia Marsola, psicóloga e facilitadora de constelações familiares. Sejam todos muito bem-vindos por aqui e se você está chegando agora no meu canal, inscreva-se nele. Clica no sininho, assim você se mantém atualizado e não perde mais nenhum conteúdo para o seu processo de transformação, o que é muito bacana. Bom, e o que nós vamos então partilhar hoje? O que nós vamos então comungar juntos aqui? Bom, tem um caso de constelação familiar que eu acabei de receber um baita de um feedback sensacional. A hora que a pessoa me comunicou, eu tive que respirar, pedir licença, porque realmente eu fiquei muito, mas muito tocada. Bom, não podia ser diferente, porque naquele dia, no processo de constelação dessa moça, todos do grupo, não teve um que ficou de fora, todos estiveram realmente muito tocados emocionalmente por conta do processo de transformação que se deu nesse dia. E por conta disso, eu venho aqui dividir para que vocês saibam a diferença que sim, a constelação familiar ela pode fazer no seu processo emocional e no seu processo de sistema familiar. Bom, essa moça que me procurou então, ela já conhecia o meu trabalho, pediu primeiro para assistir uma constelação, veio e aí depois, como ela ficou muito tocada, ela perguntou se eu podia então colaborar com o processo dela. Ela já tinha passado por vários outros processos, o último dela foi até onde eu sei, né, que ela partilhou comigo, foi do Theta Healing. Então essa moça, essa terapeuta do Theta Healing, disse para ela: agora você está pronta para fazer uma constelação. Eu tenho certeza que o seu processo vai ser destrinchado com uma constelação. Vai, você está pronta. E aí então ela me procurou, dividindo então a questão dela, que ela estava tendo dificuldades para engravidar e se eu podia colaborar com isso tudo. E aí do momento que a gente conversou até o dia da constelação, muita coisa caminhou. Ela teve sonho, algumas fichas caíram, ela teve algumas sensações e que ela foi partilhando para mim. E até que uns dias antes, ela: Cíntia, eu tô aqui na dúvida, será que meu marido pode ir comigo ou é melhor eu ir sozinha? E aí quando ela partilhou isso comigo, eu disse: olha, vocês conversem, vocês dois juntos, né? Para que aquilo que for mais confortável aconteça. Mas deixa eu só já dar uma letra de que a gestação não acontece sozinha, mas vocês fiquem à vontade para decidirem o que vocês querem fazer. E aí depois ela me comunica, então, dizendo que o marido realmente gostaria de assistir. E tudo bem, chegaram aqui e aí a gente abriu a constelação dela e na constelação dela aparece muito a mãe do lado de uma morte. E aí, conforme a constelação vai andando, aparece mais uma outra morte. E aí a mãe fica muito atrelada nessa primeira morte. E aí então a gente caminha
E aí, então, temos nesta constelação 2 abortos. Um primeiro aborto, quem auxiliou ela então a tomar a decisão, porque ela era muito jovem, foi esta mãe, né? E aí, gente, assim, sem interferência nenhuma, sem julgamentos nenhum, realmente, quando a gente coloca na constelação, foi puramente por amor. Porque quem de fato não saiu ali do lado desse aborto era a mãe, né? E a mãe dela, né? Ou seja, a avó dessa criança. E aí, conforme a gente vai caminhando, a constelação não conseguia seguir enquanto a própria cliente não olhava, enquanto ela não olhava para este aborto que foi realizado, quem estava olhando era a mãe dela, né? A constelação não caminhava, né? Então, assim, foi muito tocante o modo que isso se deu, porque a mãe estava vendo essa dor. A mãe, a avó dessa criança, estava no meio, né? E realmente, para essa cliente, no fim da constelação, eu fiquei muito surpresa, porque realmente eu não esperava que essa dor toda fosse tomada pela minha mãe, né? Então, sim, agora eu me aproprio disso, eu estou consciente e sim, né? Eu chego mais perto desses 2 filhos que acabou não vindo, né? Mas que foram um veículo através dela, né? Então, quando ela realmente aceita olhar para esses 2 abortos que ela tinha feito lá atrás, quando ela era bem mais jovem, gente, assim, não tem como, olha, até de eu falar de novo, não tem como a gente não, por amor, se emocionar. Porque assim, foi na hora que ela olha para o primeiro aborto, começa por amor a fazer então esse luto que ela não tinha feito. Gente, vocês não imaginam, vocês realmente não imaginam quanto amor que foi liberado, né? Veio assim, olha, tô até arrepiada, mas veio uma avalanche de amor, né, que encobriu aquilo. E quando essa criança, que foi o primeiro aborto, foi visto, e com aquelas frases de amor que a própria constelação nos permite para o processo de cura, a avó ficou aliviada, porque realmente aquele não era um peso dela, né? Mas era um peso da filha, da cliente, né? Então, assim, na hora que a cliente se dá conta e acolhe, e aí eu pergunto se ela me permite, e se na intuição dela, o que o coração dela diz que é uma menina ou um menino, e que se ela pode até dar um nome, e ela dá o nome, então, gente, todos do grupo partilharam dessa amorosidade imensa que essa cliente tinha, né? Obviamente essa avó também, e aí repararam, né, isso, né, porque até então a criança estava excluída, né, e quando ela foi incluída para esse sistema, nossa, foi uma emoção assim fora do comum, né, preencheu tudo aqui, tudo, né, e todos. Quando ela dá um nome então para a criança e acolhe essa criança no coração dela, a gente consegue seguir com a constelação. E aí então o próximo passo é ela colher esse segundo aborto que ela acabou tendo. E aí fazemos o mesmo ritual,
né? De ela também intuitivamente é um menino, é uma menina. O que você sente que é dentro do seu coração? Gostaria de dar um nome? Sim, Cíntia, gostaria muito de dar um nome, né? E quando ela se ajoelha para perto dessa criança e inclui de novo no coração dela, de novo a constelação abre, fica toda... É sentido, gente, tá? É só quem sente, quem está aqui, é que percebe o quanto é tocante, né? E aí ela, sim, batiza a criança, né? Vamos dizer assim, acolhe no coração. Esse marido também fica bem emocionado assistindo tudo isso, né? Ele não imaginava o tamanho dessa dor, né? O tamanho da situação. E aí, então, quando ela acolhe de novo essa segunda criança, ela apresenta também aos avós, né? Porque essa avó também fez muito parte disso tudo. E aí, quando ela apresenta para a avó, para a mãe dela, então as coisas começam a clarear, a constelação começa a ficar mais leve, o sistema começa a digerir tudo isso, e esses dois serzinhos que estavam excluídos, então acabam sendo incluídos no sistema. E aí, então, conforme as coisas vão finalizando, então aí a gente também acolhe esse novo processo, essa nova gestação, esse novo desejo de ela constituir uma família, então, com esse marido. E aí, então, sim, a gente tem que trazer a ordem, e uma das ordens é deixar claro para esse casal, não só para ela, mas para o casal, que assim, se assim for concedido uma gestação, então que para ela vai ser então o terceiro filho, mas que para esse marido vai ser o primeiro filho dele. E se tudo bem seguir assim, ambos se emocionam, né? E aí então segue dessa forma. E aí, gente, o que eu divido aqui com vocês? Todo aquele ranço, aquele peso, aquele medo, aquela incerteza, aquela coisa que estava pairando nesse casal e que não estava muito claro ainda o que era, caiu por terra, a gente pode dizer assim, né? Por quê? Porque eles conseguiram trazer, né, principalmente ela, trazer para o coração esse amor por esses dois filhos. Então, sim, esses dois anjinhos, assim como ela dividiu, né, naquele dia, esses dois anjinhos foram batizados, tiveram nomes, né? E aí, então, agora ela segue com isso no coração. Foi muito lindo também ver a alma desses avós no sistema familiar, que são os pais dela, principalmente a mãe, quando ela apresenta esses dois netos, né, que foram excluídos, e aí então, quando ela apresenta, ela acaba incluindo eles no sistema novamente, e aí a avó até respira, né, aliviada quando ela apresenta esses dois netos para essa avó, que lá atrás, até onde ela sabia, ela achava que o que ela tinha feito com a filha tinha sido o melhor. E aí, então, ela também traz isso para os dias presentes, carregando e dividindo esse fardo com essa filha, né, do que aconteceu lá atrás. E aí, gente, para a gente finalizar essa partilha, o que eu queria dividir realmente com vocês é a ordem, né, de recolocar no lugar para esse novo sistema familiar, que é o dela, o do marido, e essa gestação. Então, sim, a gente olhou para isso, colocou ordem, incluiu, deu a hierarquia, né? A hierarquia na constelação, ou seja, ela teve dois filhos e ela vai partir, se assim for concedido, para o terceiro. E sim, para ele tem que ficar claro na hierarquia que para ele é o primeiro filho.
fazendo isso, deixando isso com a ordem deste amor, então as coisas se encerraram desta forma, leves, em paz, respirando todos, e assim foi visível o quanto também a fisionomia de todos que estavam participando, né, inclusive o deles, também estavam mais leves, né? E aí o que eu então quero para encerrar com vocês é esse depoimento. Que recentemente, né, essa constelação foi feita em dezembro, né? E sim, foi feita em dezembro a constelação dela. Depois, em março, o marido veio para constelar ele. E aí ele trouxe a questão do relacionamento dele com a mãe dele, né? Isso fica para uma outra partilha. Mas aí ele trabalhou em março, né? Gente, nós estamos em julho, né? No comecinho do mês de julho, tem acho que uns 15 dias que eu recebi a notícia de que eles estão grávidos. Então, assim, sim, não tem como eu não ficar muito tocada por isso, porque realmente o processo dela foi maravilhoso, o dele também, o desprendimento desse casal para se trabalhar, né, de expor a dificuldade e de olhar para seguir essa família. Então, assim, eu já falei com eles, né, parabenizei eles, né, e que realmente esse ser que está aí a caminho possa iluminar muito esse processo desse sistema familiar, ou seja, de todos, não só do casal, mas de todos os envolvidos que fazem realmente parte desse sistema e que eles possam seguir com muita amorosidade e muita luz nessa nova caminhada. E eu agradeço demais por ter feito parte desse pequeno processo gigante transformador. Então, gente, fiquem na paz. Era isso que eu tinha para dividir com vocês. Espero que, se você também precisa colocar ordem em alguma coisa ou ver de um outro jeito, de um outro lugar, o que está acontecendo, o que está difícil com você, que possamos caminhar juntos para uma resolução um pouquinho mais em ordem. É esse o caminho, é um dos caminhos também das constelações familiares, ok? Então, fiquem todos bem, fiquem todos na paz, e eu encerro por aqui esse lindo trabalho, esse lindo processo deste casal. Um abraço para todos vocês e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau!